3 hábitos que eu faço praticamente todos os dias que diminuiu muito a intensidade da minha ansiedade. Eu não prometo pra você que vai diminuir muito a tua ansiedade ou que vai curar totalmente, mas pra mim tá dando certo. Eu quero compartilhar isso com vocês porque eu sei como é se sentir ansiosa, sei como é ter um pensamento e já virar um problema dentro da nossa cabeça, porque eu sou desse jeito. Pelo menos eu era muito assim, agora eu tô bem mais de boa, porque eu estou buscando conhecimento, eu estou fazendo esses hábitos e a cada dia que passa eu tô cada vez melhor. Antes eu ficava presa dentro de um ciclo de pensamentos e não conseguia sair deles. É muito ruim ficar desse jeito, porque a gente não consegue aproveitar os momentos presentes. Eu não conseguia assistir uma TV, uma série com meu marido ali, porque eu ficava dentro dos meus próprios pensamentos. Parecia que eu não tava ali no meu corpo, sabe? Eu não queria ficar mais desse jeito, não quis ficar mais me sentindo assim, porque é horrível essa sensação de você não conseguir viver o presente. Eu sei que várias pessoas têm ansiedades diferentes, mas eu ficava desse jeito. Passei por situações que me deixou ansiosa, que deixou o meu cérebro em estado de alerta e eu não consegui mais sair desse estado de alerta, né? Meu cérebro tava todo o tempo, então qualquer coisa que acontecia comigo, qualquer pensamento ou qualquer ação de outras pessoas ou qualquer coisa, qualquer notícia que eu via ali na internet já me deixava ansiosa, eu já ficava pensando mil coisas, eu tava muito naquela coisa de pensamentos negativos, que a gente pode morrer a qualquer momento, que minha família pode morrer, que eu posso ficar sozinha, sabe? Eu tava muito em estado de alerta, mas graças a Deus eu consegui sair desse estado de alerta. Quando vem um pensamento agora, eu sei o porquê, da onde está vindo esse pensamento, eu sei o porquê que eles vêm, o porquê que como que o nosso cérebro funciona. Porque eu fui buscar conhecimento, de entender. No começo eu ficava muito assim, ai, não quero saber sobre isso. É a pior coisa, você ficar ignorando a sua ansiedade ou você ficar ignorando esses pensamentos, porque você vai ficar mais ansiosa ainda. Pra mim, o que resolveu foi procurar ajuda, ir na psicóloga, conversar com outras pessoas também sobre o que eu estava pensando. Isso já ajuda muito. Então eu vou passar para vocês 3 hábitos que vão ajudar vocês a diminuir essa ansiedade, a conseguir viver mais plenamente, viver de uma maneira melhor, conseguir aproveitar aqui no momento, no agora, porque é o que tá acontecendo comigo e eu sei como é difícil. Esses hábitos têm sido muito bons. Bora lá para esses 3 hábitos. O primeiro hábito é ler e estudar sobre a ansiedade e entender como o nosso cérebro funciona. Sim, para mim isso foi o divisor de águas. Quando eu comecei a entender de fato de como o nosso cérebro funciona, cara, mudou alguma coisa dentro de mim. Parece que todos aqueles pensamentos negativos que tava dentro da minha cabeça foi ficando claro, assim. Ah, é por isso que você pensa desse jeito. Ah, por isso que você está tendo esse pensamento. Quando eu não entendia nada, eu ficava perdida. E qualquer pensamento negativo que vinha dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, eu acreditava. E quando a gente tá em estado de alerta, a gente acredita em tudo. Então, quando começou a me dar as minhas primeiras crises de ansiedade, de ficar com falta de ar e ir até pro hospital achando que eu ia ter um infarto, eu não entendia nada, eu não tinha nunca nem visto nada sobre a ansiedade, como que ela funcionava e como que o nosso cérebro funciona. E olha como a falta de informação faz a gente ficar nesse estado de alerta, porque como o teu cérebro nunca viu nada sobre isso, como que o teu cérebro funciona, a gente acaba acreditando em tudo que ele fala, né? Em tudo que a gente pensa, no caso. E o nosso cérebro mente pra gente, tá? Ele mente. Não acredita em tudo que o teu cérebro fala. Foi isso que a minha psicóloga falou pra mim. E depois que eu comecei a entender da onde que vinha esses pensamentos negativos, o porquê que a gente tem esse mecanismo de ser mais negativo com a vida, a gente tende a ser mais negativo, a gente tem uma amigdala dentro do cérebro. Eu até vou falar pra vocês estudar sobre a amigdala do cérebro, que você vai entender melhor. Eu vou trazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas o primeiro hábito é isso, você ler e estudar e ir atrás de informação de como o teu cérebro funciona, porque eu tenho certeza que depois que você entender da onde de fato vem esses pensamentos e o porquê que você pensa desse jeito e o porquê que o teu cérebro fica em modo alerta a todo momento, você vai conseguir a se recuperar. Te garanto, hoje, de verdade, hoje eu não tenho nenhuma crise de ansiedade, eu não tenho mais
ataque de pânico, eu não me sinto mais daquela forma de ficar acreditando em todo pensamento que passa pela minha cabeça. Quando vem um pensamento negativo, a gente sempre vai ter pensamentos negativos, a gente vai ficar naquele modo ansioso, mas você tem que saber sair desse estado de alerta. E é isso que eu tô fazendo, foi buscando conhecimento, entendendo e lendo sobre o meu cérebro que eu consegui sair dessa zona, desse estado de alerta e conseguir ficar mais calma, conseguir aproveitar mais os momentos presentes. E, cara, eu tô muito feliz, muito, muito mesmo, porque eu não conseguia sair desse estado de alerta. Tudo pra mim era uma ameaça. Hoje eu estou plena, eu estou muito bem. É claro que eu tenho ansiedade ainda, sempre vem pensamentos, às vezes eu fico muito ansiosa, mas eu sei que vai passar. Eu deixo a ansiedade vir, eu deixo os pensamentos negativos vir, eles passam, depois eu volto pro meu estado normal, e é isso que você tem que fazer. Você entendendo sobre isso, sobre a tua cabeça, sobre como o teu cérebro funciona, como a gente foi feito, como a sociedade foi feita também para viver ansioso, você vai conseguir sair desse estado de alerta. Eu sei como é torturoso se sentir desse jeito. Eu fiquei muitos meses, todos os dias, pensando desta forma, sendo muito ansiosa. Hoje eu sou bem menos, não tenho mais nenhum ataque de pânico, como eu falei. Então, o primeiro hábito é: leia e estuda sobre a ansiedade e como o teu cérebro funciona. O segundo hábito é escrever sobre o meu dia e usar palavras intencionais logo pela manhã. Antes eu já pegava o meu celular, não, eu nem acordava, não escovava o dente, não fazia nada. Eu já pegava o meu celular, deixava assim do ladinho aqui da cabeceira, já pegava o meu celular, já entrava no Instagram. Essa é a pior coisa quando você está em estado de alerta, quando o seu cérebro acha que tudo é ruim, acha que tudo vai ser uma coisa ruim pra você. Então, quando eu pegava o meu celular e abria o Instagram, eu já via notícia ruim de gente morta, de gente que, aconteceu isso com fulano, acidente, sabe? Isso não é bom pro teu cérebro. Eu parei de fazer isso. Logo que eu acordo, eu pego o meu livro, leio umas páginas, né? Nem que seja 5 páginas, mas eu já aprendo alguma coisa e já vou logo escrever no meu caderno. Eu até trouxe aqui pra vocês verem o meu caderno, ó. Eu comprei bem simples, né? Então eu escrevo, ó. Aqui eu escrevo sobre o meu dia, tá? Então, o que eu escrevo nele? Ele é tipo um diário, você pode escrever o que você quiser nele, mas eu escrevo o que eu quero pro meu dia. Eu quero que seja um dia maravilhoso, eu quero que seja um dia muito produtivo, um dia de paz, um dia muito feliz. Você coloca palavras ali de positividade. E você pode escrever também, o que você vai fazer no dia? Hoje eu acordei, tô muito feliz, vou pra academia, vou trabalhar, vou fazer tal coisa, quero que seja um dia muito feliz. Eu escrevo qualquer coisa. Quando eu tô num dia assim que eu não quero escrever muito, eu só coloco palavras de intenções. E quando eu tô muito ansiosa, quando eu passei por um dia assim que me deixou ansiosa, ou que meu trabalho me deixou ansiosa, algum cliente, porque eu trabalho com prestação de serviços, então me deixa muito ansiosa, muito pensativa, né? Então quando chega de noite, eu tô me sentindo assim, nossa, tô com os pensamentos muito acelerados, eu pego e escrevo também como foi o meu dia. Hoje o dia foi assim, assim, assim. E gratidão também, expresso palavras, escrevo bastante as palavras gratidão, gratidão. Toda vez que eu termino de fazer as minhas escritas, eu escrevo gratidão, obrigada por tudo, porque a gratidão, ela dá aquele nosso estado assim, nossa, eu tenho tudo, por que eu tô desse jeito, sabe? E daí a gente volta pro nosso estado. Então escrever logo pela manhã vai te ajudar bastante, ou escrever de noite. Se você quiser escrever 2 vezes ao dia, pode ser qualquer coisa. Eu comprei esse caderninho aqui. Cara, eu nunca tinha escrevido na minha vida. Nunca foi um hábito, nunca gostei de ficar escrevendo. Mas pra mim tá me ajudando bastante na minha ansiedade, porque eu tiro os meus pensamentos e coloco no papel. Então você não fica com todos aqueles pensamentos que você tem dentro da tua cabeça, porque daí às vezes você não fala com ninguém sobre isso. E você escrever como se fosse falando pra você mesma. Às vezes você não quer falar sobre o que você tá pensando em voz alta, mas você acaba escrevendo isso no teu caderno, no seu momento pra você mesma. Isso desacelera muito e vai te ajudar muito. Tá me ajudando tanto que eu não tenho mais crise de ansiedade. O terceiro hábito é atividade física.
Sim, eu faço todos os dias. Eu não consigo ficar um dia sem atividade física, senão eu enlouqueço. Tira a atividade física de mim, que eu já fico muito ansiosa. Sério, eu faço atividade física desde os meus 15 anos, então são muitos anos fazendo atividade física. E antes eu não via a atividade física como uma coisa assim para nossa mente, para o nosso sistema nervoso ficar regulado. Eu ia muito pela estética, ai, quero ficar gostosa, quero ficar bunduda. Claro que hoje eu vou muito pela estética também, mas a atividade física, ela foi essencial pra me acalmar. Porque quando a gente tá fazendo exercício físico, o nosso sistema nervoso, ele se regula. Quando você tá ali fazendo um exercício, fazendo um cardio que seja, você foca no presente. Você não fica, você sai um pouco ali dos seus pensamentos negativos e daí você foca. No começo, quando eu comecei a ter as minhas crises de ansiedade, foi difícil eu conseguir me concentrar nos exercícios, mas é a constância. Eu continuei indo. É claro que a minha cabeça fez assim: nossa, eu não gosto de atividade física, eu não gosto desse lugar. Eu gostava muito de atividade física e quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade, até comecei a pensar que eu não gostava mais de fazer musculação, que isso não era pra mim. Olha como a nossa mente mente pra gente, né? Mas eu fiquei, não, eu gosto sim, eu sempre gostei disso e continuei fazendo os exercícios físicos. E daí eu comecei a prestar atenção que quando eu estava fazendo os exercícios, eu focava naquilo, no presente. Eu conseguia por um momento sair da minha espiral de ansiedade. E daí eu fui focando, fui indo todos os dias. Eu faço musculação e faço cardio, eu faço todos os dias. Musculação não faço, às vezes, no domingo, porque daí eu vou pra praia, mas eu sempre gosto de fazer uma trilha no meio da natureza e depois ir pra praia. Eu sempre gosto de estar em movimento. Faz muito bem pra sua mente. Mas coloque esse hábito. Se você não conseguir fazer todos os dias atividade física, faça pelo menos umas 3 vezes na semana. Não fica sem fazer exercício físico, porque isso piora você. Toda aquela energia acumulada que vem da ansiedade, dos nossos pensamentos, ele transcende no nosso corpo. Às vezes você fica toda vermelha, saindo umas manchas na pele, porque é tudo da sua mente, é tudo da tua ansiedade. Então, quando você consegue liberar toda essa energia ruim, sabe, fazendo um exercício, fazendo um cardio, você já fica se sentindo bem melhor. E também vai melhorar a tua autoestima. E quando você tá bem com você mesma, bem com o teu corpo, você começa a se sentir bem por dentro, né? Porque a gente tem que estar bem por dentro pra se sentir bem por fora também. E quando a gente tá se sentindo bonita, gosta do nosso corpo, sabe? Começa a mudar tudo, daí você começa a gostar de treinar, começa a pensar no outro dia qual treino que você vai fazer. Então é essencial você fazer exercício físico, tá? Então são esses 3 hábitos que eu garanto pra você que vão te ajudar, vai diminuir a tua ansiedade. Eu não vou falar pra você, um dia, no outro dia você já vai estar melhor. Mas, cara, no primeiro dia que eu tava lendo o livro sobre a ansiedade, eu já diminuí bastante a minha, porque eu comecei a entender da onde que vinha os meus pensamentos. Eu fiquei no começo um pouco confusa e tal, mas eu fui fazendo, fui criando esses hábitos. O hábito de atividade física eu sempre tive, então pra mim foi de boa conseguir continuar e tal, mas se você não faz a atividade física, começa a fazer, porque isso vai te ajudar. Então os 3 hábitos são ler, escrever e o terceiro hábito, atividade física. Cara, esses 3 hábitos eu tenho certeza que vai diminuir bastante a sua ansiedade, não vai curar a tua ansiedade, mas você vai conseguir entender, é uma coisa de autoconhecimento, é uma coisa de ter uma autoestima boa, porque você vai estar, além de você estar fazendo atividade física, que é bom para tua mente, você vai estar lendo e entendendo, você vai estar escrevendo. Cara, esse é o combo para você diminuir a intensidade da sua ansiedade. E sobre o livro que eu estou lendo, eu vou deixar o link dele na descrição e nos comentários, tá? O link para vocês comprar, se você quiser também ler e entender sobre a ansiedade. Esse aqui é o livro que eu estou lendo que está me ajudando. O nome dele é Ansiedade e Criatividade, da Marta Beck, tá? Comprei ele na Amazon, ele chega rapidinho, ele também é um valor bem baratinho, é o valor de um lanche. Então, invista em você, compra um livro para você entender sobre a ansiedade, sobre como a tua mente funciona, como o cérebro funciona, que eu te garanto que vai te ajudar, tá? Se inscreve no canal para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Eu sempre vou estar buscando como a ansiedade funciona, vou trazer também feedbacks de métodos
que os autores ensinam de como a gente pode diminuir essa ansiedade. Esses 3 hábitos, a autora fala sobre isso no livro. Então, eu sempre vou estar trazendo essas novidades para vocês. Deixa um like, coloca aí nos comentários se você tem ansiedade, se você não tem, se você tem alguém que tenha também, que passa por essas crises, compartilha com seus amigos que têm ansiedade, porque são 3 hábitos que eu tenho certeza que se você fizer todos os dias, ou pelo menos alguns dias da sua semana, vai te ajudar. É isso, beijinhos, tchau, tchau!